E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês e, é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Então, alunos, a minha tela já está projetada aí para vocês. E hoje nós temos uma abordagem muito diferente do que nós já estamos habituados. Nós vamos dar ênfase hoje ao teatro No, que é um teatro da cultura japonesa. É claro que, como esse conteúdo ele não diz respeito, na verdade, nós não temos contato com tanta facilidade a esta cultura, então, até o final da nossa videoaula de hoje, eu vou trazer uma outra forma pedagógica e didática para que você entenda de modo bem mais claro de que forma o teatro No ele foi. Aliás, quais são as características desse tipo de teatro, tá? Porque eu tenho certeza absoluta de que ele é uma novidade para todos vocês, e é claro, como toda novidade, às vezes causa uma estranheza. Mas nada que nós possamos ver de uma forma bem bacana, tranquila, e assim sucessivamente. Bem, como de praxe, eu sempre costumo trazer, ou melhor, fazer uma recapitulação de tudo que nós já estudamos. Aqui no nosso livro didático, nós já trabalhamos a unidade de número 1, que nós temos aqui como Amada Imortal, nós inclusive vimos algumas cartas, vimos também o teor do romantismo, do movimento artístico chamado romantismo, e, é claro, nós também demos uma ênfase muito grande ao Beethoven. Por falar no nome de Beethoven, gostaria inclusive de fazer um comentário, que ele é um comentário muito importante para o andamento da nossa aula de hoje, viu? Nós temos o seguinte, a partir de hoje, nós vamos começar a enviar as solicitações de trabalhos para vocês. Isso quer dizer, então, que vocês deverão fazer um trabalho de pesquisa nos moldes do vídeo tutorial que já foi disponibilizado para vocês, tá bom? Para que você veja de que forma você irá fazer a sua pesquisa. Eu pensei com muito carinho e muito cuidado em qual abordagem que vocês iriam fazer ao decorrer da pesquisa e de que forma vocês iriam elaborar essa pesquisa. O assunto, então, que vocês irão naturalmente pesquisar é do Ludwig van Beethoven, Vida e Obra, tá bom? E eu gostaria de que vocês fizessem com muito zelo, muito carinho essa pesquisa, porque com certeza ela vai influenciar na sua avaliação final, já que eu vou retirar alguns pontos importantes da vida dele, da obra produzida por ele. Claro, vou te retirar do nosso livro, mas vai conter informações sobre o Beethoven, tá? Ele foi um artista extremamente importante para esse processo, como nós já estudamos na parte do capítulo número 1, e é claro, a sua contribuição nos fez pensar de que forma nós podemos encarar o romance, o amor, a parte que diz o romantismo, o que é subjetivismo, né? Já que ele fez parte deste movimento, e é claro, este movimento, que é o romantismo, ele é totalmente voltado à idealização, seja da mulher, da pessoa amada e por aí vai, tá bom? Então, só para título de recordação, o Beethoven ele era alemão, tá bom? Ele nasce nesse período aqui, então, ou seja, ele nasce ainda lá no século XVIII, mas morre no século XIX. Então, ele tem ali acesso aos 2 séculos. Isso é uma informação importante, tá bom? Aqui nós temos um catálogo, catálogo, quando eu digo assim, é uma ficha, né, com as informações dele, algumas informações, inclusive, sobre improvisação e partituras, tá? Porque ele, como um músico,
ele vai trazer alguns conceitos para que nós possamos pensar sobre esses dois itens. Mas nós já comentamos isso em aulas passadas, então hoje a abordagem mesmo é só para fazer essa recapitulação e iniciar de fato o trabalho no, tá bom? O trabalho sobre o teatro no. Aqui nós temos algumas informações sobre sonata, sinfonia, concerto, movimentos, ok? Aqui nós temos essa atividade que eu, inclusive, já pedi para que vocês realizassem. É uma atividade bem simples, só a título de que vocês compreendessem tudo que já foi dito em outro momento, tá bom? Até o final, tanto da unidade 1 quanto da unidade 2, nós temos, então, nós iremos, na verdade, fazer uma correção das atividades que eu já deixei. É uma correção, tá? E não vão ser todas as questões. Já que no privado eu falo para você corrigir a questão tal, verificar a questão Y, justamente com esse objetivo. Também não irei dar resposta. O objetivo é fazer uma recapitulação e fazer correção das atividades que já foram feitas. Por quê? Eu vou utilizar as próprias atividades para a elaboração da avaliação bimestral de vocês. Tá bom? Então, todas essas páginas aqui já foram trabalhadas, inclusive esse trecho dessa música aqui, Rosa, tá? Que provavelmente estará na nossa avaliação também. Depois nós fizemos comentários sobre o período do romantismo, vimos quais foram as características do romantismo, por que é importante estudar romantismo e por aí vai, tá bom? Todas essas informações já foram trabalhadas. Depois, nós partimos para o conceito de orquestra, de sinfonia, do próprio maestro e vimos alguns instrumentos que serão importantes para que você tenha esse contato, tá? Nós vimos, inclusive, as classificações desses instrumentos. Nós demos uma passada pela família das cordas, pela família dos sopros, tá bom? Pela família da percussão, dos metais e assim sucessivamente. Se você não está lembrado, por favor, retorne a uma das nossas aulas passadas. Tá tudo direitinho no canal do YouTube da escola para que você lembre de todos os comentários que eu fiz. É importante você ter esse material em mente, tá? Depois nós comentamos sobre as propriedades das músicas. Nós temos uma aula só sobre as propriedades da música, tá bom? Nós comentamos sobre a intensidade, sobre a altura e sobre o timbre. Então, sugiro novamente de que você retorne tanto as videoaulas ou você pode dar uma olhadinha no seu próprio livro, tá? Comentamos as variadas formas de se ouvir música, na verdade. Inclusive, eu tive até uma aula que eu falei sobre o Discman, maravilha. E aqui nós temos algumas partituras, na verdade é uma partitura, e aí nós temos as características dessa partitura. Eu não vou fazer com que você lembre detalhe por detalhe, porque não é o objetivo, como eu comentei outrora. O objetivo é que você conheça essa partitura e os detalhes dela. Não que você decore item por item, não, porque se para o próprio músico ou copista já é difícil estudar, imagina para nós. Então, não vai ser o objetivo ou os objetivos da nossa aula, tá bom? Por fim, pedi para que você realizasse a atividade da página de número 14, como, naturalmente, uma atividade voltada à compreensão do conteúdo. E aí chegamos à unidade de número 2, que diz respeito ao desenho de movimento. Vamos dar uma olhada aqui nesta parte que diz assim: página do livro Manual de Instrução de Dança, criado pelo artista japonês Katsushika Okusai, em 1835. Como é um nome japonês, e aí lembra que eu falei que nós não temos tanta relação com a cultura japonesa, né? Então, em alguns momentos vai aparecer assim, vão aparecer alguns nomes assim com uma pronúncia bem difícil. Mas, enfim, veja a ilustração aqui e veja que movimentos estão sendo feitos aqui nesse material. Nós temos aqui 3 movimentos, tá? Utilizando um material que lembra muito um leque. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, e inclusive aqui nós temos ainda material que parece ser o leque, mas veja as representações feitas pelas linhas, que indicam os passos que eram feitos nessa dança específica. E aí nós temos as seguintes indagações. Observe os desenhos desta página, o que eles indicam. Acabei de comentar.
Como você, aliás, você conseguiria imitá-los? Faça isso usando o leque presente no material de apoio, lá no fim do nosso material, tá? Mas eu não quero que você faça esses passos, não. Eu quero que você pense sobre esses passos. É diferente. E aí nós chegamos aqui aos objetivos deste capítulo. Até o final deste capítulo, eu quero que você chegue a estes objetivos aqui. Quais são, então, os objetivos? Primeiro, eu quero que até o fim deste capítulo você possa conhecer os segredos do No, que é uma arte teatral japonesa, tá? Aí veja, este capítulo ele é importante? É importante, mas nós vamos levar mais em consideração o capítulo anterior, tá? Sobre Beethoven e sobre o romantismo. Este capítulo de número 2, ele vai ser um capítulo para nós entendermos a cultura japonesa, tá? É uma cultura linda, transcendental, mas ela vai ser menos cobrada na avaliação, que é justamente por um objetivo, tá? Porque o assunto mais cobrado é o romantismo, tá? Em concursos e vestibulares. O teatro No, como ele não é uma cultura voltada ao Brasil especificamente, tá? Ou voltado de modo mais acentuado para a cultura brasileira, os concursos e os vestibulares, eles não dão tanta ênfase, tá? Isso não significa que não tenha uma perguntinha sobre esse conteúdo. Tem, mas a ênfase maior é em relação ao romantismo, tá? Tanto em arte quanto em literatura. Depois, nós vamos ter aqui um segundo objetivo, que é entender o que são as katas, tá? Que também estão no karatê. Nós vamos assistir a uma animação japonesa, e aí este objetivo específico, eu preciso pensar com muito carinho de que forma nós vamos assistir essa animação japonesa, tá bom? Que é a viagem de Chihiro, tá? Depois nós vamos ver aqui, eu quero, na verdade, que vocês cheguem ao desenvolvimento de uma criação coletiva em dança. Outro objetivo que eu também vou pensar com carinho de que forma nós iremos realizar. Nós vamos ver também algumas xilogravuras japonesas, copiadas até pelo Van Gogh, tá? E o Van Gogh, lá do período impressionista ainda, vocês vão estudar especificamente sobre o Van Gogh no ensino médio. Aqui ele vai fazer apenas um comentário. E, por fim, todos vocês irão refletir sobre o equilíbrio entre imitação e originalidade. Este último item, ele é primordial neste capítulo 2, tá? Sempre nós vamos voltar para este ponto, equilíbrio entre imitação e originalidade, tá? De que forma a imitação, ela é importante e vai agregar algo importante, porque nem toda imitação ela é importante, viu? Beleza, pegue seu marcador de texto, então, porque você vai precisar destacar essa primeira informação aqui. Na dança e no teatro, muitas criações podem ser transmitidas por meio de algum tipo de partitura, assim como ocorre na música, tá? Lembra que nós estudamos sobre a partitura? E que a partitura ela é cheia de elementos que significam algo dentro da música? Claro, algo que nós não vamos dar tanta ênfase, porque o estudo da partitura é um estudo que cabe mais especificamente ao profissional que estuda, que faz o estudo da música, tá? Que não é o nosso caso. Nós apenas conhecemos. Aí nós temos o desenho do artista japonês Katsushika, tá? Que você acabou de ver, representa uma dança popular no início do século XIX no Japão. Marque aqui até Japão. E aí nós temos uma informação aqui. Você já reparou nos círculos e traços desenhados por Okusai, indicando os movimentos do dançarino de leque? Sim, tanto que foi algo que eu pontuei quando eu mostrei as duas figuras, tá bom? Nós vamos entender aqui o seguinte, que em países orientais como o Japão, essa questão das tradições de artes cênicas, elas tiveram uma característica interessante, chamada codificação. O que isso quer dizer? Muitos e muitos anos, essas artes cênicas elas foram passando de gerações em gerações, mas não tiveram muitas alterações, tá bom? Nós temos aqui, inclusive, um item, na verdade, só para você fazer essa referência à cultura japonesa. Nós temos aqui o soba, que é um macarrão típico japonês, tá? Aí nós temos aqui, que ele é comido com o hashi, né, os dois pauzinhos. Tanto que se você vai lembrar, inclusive, do sushi.
o nosso sushi, ele não é algo brasileiro, ele foi abrasileirado, né? Ele é um elemento da culinária japonesa, mas nós abrasileiramos o sushi. Porque o sushi que nós comemos aqui, ele não é 100% japonês, tá? Ele tornou-se um monumento no Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por que especificamente neste lugar? Porque é neste lugar que muitos descendentes de japoneses vivem, tá? Porque eles vieram da região de Okinawa. Então, veja que, embora a cultura japonesa não seja 100% no Brasil, que o maior ênfase no Brasil é a cultura indígena, a cultura do Nordeste, a cultura europeia e por aí vai, né? Os japoneses, eles contribuíram numa pequena parcela da nossa cultura, mas muitos japoneses vivem no Brasil. Inclusive, em São Paulo, nós temos um bairro destinado só aos bairros dos japoneses e vendem, naturalmente, artigos japoneses. Tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima página. Aqui nós temos, então, de início, um pequeno texto sobre o No, que é o teatro No, que é justamente um teatro que vai atravessar aí séculos. Pegue o seu marcador e já destaque o seguinte comentário. Reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura como patrimônio imaterial da humanidade. O que é patrimônio imaterial? E aí, o que é patrimônio material da humanidade? É aquele patrimônio que ele é passado de geração em geração e ele não é, veja bem, não é que seja um patrimônio tangível, né? Porque as pessoas elas associam imaterial ao fato de que não se pode tocar. Mas o conceito, na verdade, não é bem esse. É um patrimônio que é passado de geração em geração sem ter alteração. Tá? Então, veja, às vezes até tem alteração, às vezes não. A língua que nós falamos é um patrimônio imaterial, a língua portuguesa. Teve alteração? Teve. No caso deste patrimônio, teve. Mas o teatro No, que é um patrimônio imaterial, não teve alteração. Tá? E aí nós temos o seguinte, o teatro No, que significa talento, habilidade, se desenvolveu a partir do século XIV no Japão e é praticado até hoje. E aí nós temos aqui como um spoiler do que vem na nossa avaliação. Lá na nossa avaliação bimestral, provavelmente tem uma pergunta voltada a quando o teatro No foi desenvolvido. E aí você já sabe aqui, porque eu já pedi para você destacar, tá bom? E aqui nós temos outras informações. Esse mesmo tipo de teatro, ele combinou elementos de música, dança, representação, tá bom? É formado por 250 peças tradicionais, é inspiradas em mitos, em textos do Japão medieval. Isso aqui é apenas para que você tenha um insight, tá? Agora, como os personagens são desenvolvidos? Envolvidos em histórias poéticas, faladas em japonês antigo, tá bom? Isso significa que até para os próprios japoneses isso é difícil, né? Fazer com que os atores compreendam, falem, cantem em cena, tá? O nosso material ele traz um outro comentário muito bacana, de que no palco as tramas não apresentam grandes reviravoltas, e as histórias se concentram basicamente em torno de 2 tipos de atores, sempre homens. Um coadjuvante chamado Waki e o protagonista, o Shichi, tá? O uso de máscaras é interessante. Não sei se você recorda lá pelo 6º ano, nós estudamos dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. Seja comigo ou com outro professor. Você estudou 2 gêneros. E aí você vai lembrar daquela máscara que tem um sorriso, é a máscara do teatro grego, que diz respeito à comédia. E aquela outra máscara que tem um sorriso para baixo, né? Um sorriso contrário. É a máscara que diz respeito ao teatro grego voltado à tragédia. Aqui no Teatro No, nós vamos ter uma reinvenção dessas 2 máscaras, tá? De formato mais japonês. Você vai ver logo mais, tá? O que isso significa, então? Que o uso de máscaras era comum, tá? E é destinado ao Shichi. Quem é o Shichi? Ao protagonista. Tá bom? Então, com a máscara, eles se transformam em deuses, guerreiros, mulheres e fantasmas. O mais interessante ainda é que uma outra característica deste teatro No é que a música ela é ao vivo.
né? A própria sonoplastia ela é toda em tempo real, quando em outras culturas, em outras formas de teatro, a música ela é em formato mesmo de áudio e assim por aí vai. E aí você precisa até lembrar uma coisa, resgate o conceito de que antes, no início do teatro, tá? Ou melhor, não início do teatro, mas início do filme, do cinema, né? Nós tínhamos ali uma orquestra por trás que fazia o papel da sonoplastia daquele filme. Vai ser algo bem parecido aqui no Teatro No, tá bom? Tanto que essa música ao vivo ela é executada por membros de um coro e instrumentistas que tocam três tipos de tambor e uma flauta, tá bom? E aí, turma, antes de partir para a próxima página, eu gostaria de que vocês assistissem a um vídeo comigo sobre o Teatro No. E aí nós retornamos para o nosso material para que nós possamos fazer as considerações finais da nossa aula de hoje, tá bom? Esse vídeo ele vai ser muito, muito importante para o desenrolar da nossa aula de hoje. Lembra que eu falei que o Teatro Noura é novidade? Então, e como toda novidade, eu preciso recorrer a um outro recurso que seja mais pedagógico, vamos colocar assim, para que vocês tenham em mente de que forma esse teatro acontece. Vamos lá então. Vamos lá então, prestem bem atenção. Esse vídeo mostra justamente o por trás das cenas do Teatro No. E aí, se for possível, eu vou pausando e comentando, tá? Observem a máscara, tá? A máscara que diz respeito à apresentação teatral que eles usam, tá? Que eles fazem, na verdade.
E aí? Legal, né? Por meio desse vídeo, então, nós conseguimos ter uma noção de como que as peças teatrais do No acontecem, tá bom? Vamos partir agora para o nosso livro didático, né? Na verdade, nós vamos retornar para o nosso livro didático. Pronto, aqui estamos, e aí nós vamos finalizar a nossa aula de hoje na página de número 18, tá bom? Aqui nesta página nós temos aqui o item chamado Conexões. Veja o seguinte, observe dois exemplos de máscara de teatro No. Vocês observaram no vídeo que o ator ele faz o uso dessas máscaras, tá bom? Em seguida, pesquise na internet imagens dos personagens sem rosto e o espírito do rio, da animação japonesa Viagem de Chihiro. Compare as máscaras com essas imagens, tá? Olha só, exemplos de máscaras de teatro no o Komochi representa figuras femininas e o Okina, uma divindade ligada à paz e à fertilidade, tá bom? Esta questão aqui, conexões, você deverá fazer no seu caderno, tá? É importante que você faça para que você busque na internet outras informações voltadas a esse conteúdo. E aqui nós temos uma outra atividade, mas sobre o filme A Viagem de Chihiro não vai ser importante, tá bom? O importante mesmo vai ser até aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido a abordagem que eu trouxe hoje para vocês. A nossa aula de hoje ela foi inovadora nesse sentido, ela trouxe um conteúdo que eu tenho certeza de que vocês ainda não tinham conhecido. Eu espero que, de alguma forma, tenha despertado em vocês o interesse em procurar sobre o Teatro No na internet, e enfim, de alguma forma esse conteúdo ele foi valioso. E volto a dizer o seguinte, o assunto que eu vou mais cobrar é o primeiro assunto da unidade número 1. Da unidade número 2, eu vou abordar apenas, ou melhor, cobrar apenas algumas características do teatro, tá? Quando surgiu, como que acontece, por aí vai, tá bom? É o que eu penso que seja de mais interessante neste momento sobre esta abordagem aqui, tá bom? Gostaria também, aproveitando esses minutos finais, de parabenizar os alunos que estão conseguindo fazer as minhas atividades. Eu sempre dou uma olhadinha quando os alunos enviam e eu tenho o costume de olhar questão por questão. Os alunos, de uma maneira geral, do oitavo ano, estão conseguindo fazer com mais facilidade, né? Eu vejo que as respostas estão certinhas, eu vejo a dedicação de alguns que chegam e me perguntam de que forma é aquela questão, de que forma é aquela outra, por aí vai, tá? É assim mesmo, é tudo um progresso e o nosso conteúdo de arte ele é bem light, tá? Eu sei que em relação à produção textual, vocês devem estar vocês estão com mais atividades a serem feitas. Mas em relação à arte, eu penso que seja tudo de maneira suave, tá? De maneira tranquila. Aos alunos que fazem atividade adaptada, eu também aproveito para parabenizar, porque eu vejo o empenho de vocês em realizar a atividade, tá bom? Eu vejo o quanto vocês são criativos, o quanto vocês colocam as suas impressões nas atividades, seja em algum desenho, enfim, seja no que for, tá? E volto a dizer também que a partir de hoje eu vou enviar solicitação de trabalho e o tema vai ser Vida e Obra de Ludwig van Beethoven. Façam com todo cuidado, com todo carinho. Eu tenho certeza absoluta de que esse trabalho ele vai engrandecer de uma forma gigantesca na sua vida, tá? É muito bacana e um trabalho muito gostoso estudar sobre o Beethoven. Tá? Principalmente quando você recorre ao YouTube ou alguma outra plataforma para ouvir quais foram as sonatas produzidas por ele, tá bom? Quais foram as sinfonias, na verdade. E aí, a Sinfonia de número 9, por exemplo, ela é belíssima, chamada de Nona Sinfonia, de Beethoven. Linda, linda, linda. Eu espero poder trazer até o final da abordagem, né, do capítulo 1 e do capítulo 2, essa sinfonia para que a gente tenha esse interesse e esse despertar, tá bom? Encerro então a nossa aula por aqui. Encontro vocês na nossa próxima aula e até breve.